Boa tarde a todos. Eu me chamo Rogério Rudnick Neto e hoje eu vou apresentar a tese que eu fiz em coautoria com o Dr. Rafael Pereira. A nossa tese, ela tem como título, né, como proposta, a criação de um banco público de recomendações ministeriais, um banco público de recomendações do Ministério Público. A nossa tese, ela tem duas perspectivas. Ela tem uma perspectiva de certo modo, inovar no âmbito da dogmática, uma vez que nós, no corpo do texto, propomos uma classificação das recomendações administrativas do Ministério Público segundo a projeção temporal dos efeitos da recomendação, uma classificação das recomendações administrativas segundo a manutenção dos seus efeitos no tempo. Essa é uma classificação que acreditamos que ainda não existe na doutrina e que nós escolhemos ela tendo em vista problemas práticos que surgem que vão ser logo em seguida abordados. A nossa tese do banco de recomendações, banco público, ela também procura fazer um aprimoramento organizacional no Ministério Público, né, propor um aprimoramento administrativo, se possível. O nosso trabalho, ele valoriza a ideia de Ministério Público resolutivo, essa ideia de resolver as questões extrajudicialmente, valoriza vários aspectos que estão previstos na Carta de Brasília, do Conselho Nacional do Ministério Público, tais como, por exemplo, a maior transparência da atuação do Ministério Público, fomentar que a população interaja, né, com as questões do Ministério Público, que a população participa, que exerça seu controle. Como que surgiu a nossa preocupação com a questão da vigência temporal das recomendações administrativas? Eu vou citar a minha vivência prática, né? Ela surgiu na prática. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, eu assumi a promotoria de justiça de Realeza, do Sudoeste, e numa conversa, digamos, informal com o conselheiro tutelar, ele citou que estava empreendendo esforços para cumprir uma recomendação do Ministério Público que ele considerava muito importante, né? Uma recomendação que dizia respeito às medidas para ingresso ou não ingresso de menores de idade, de crianças e adolescentes, em estabelecimentos dançantes que, via de regra, têm consumo de bebida alcoólica. E o que mais me chamou a atenção nesse caso é que eu apesar de ter ingressado há pouco tempo na promotoria, e eu sequer sabia da existência dessa recomendação administrativa. Então, eu fiquei surpreso, né, que era uma coisa da promotoria, uma coisa que, digamos, estava valendo e eu não sabia. É bem possível, evidentemente, nesse caso, houve um procedimento administrativo, foi expedida a recomendação, diante da falta de algum indício de descumprimento, o procedimento foi arquivado e é assim que é feito. Porém, me gerou uma questão de assimetria informacional, porque não é uma recomendação que se esgotou seus efeitos, ela vai projetar, possivelmente, até hoje os efeitos, aquela recomendação administrativa, e eu não tinha o exato conhecimento daquilo. E o que, ao longo do tempo, eu tentei, toda a promotoria que eu assumo, eu tento buscar, né, as recomendações anteriores que estão válidas, tentar compilar elas, tentar conhecer mais, mas é também algo que toma um tempo, né, algo que poderia ser visto de uma outra forma. E diante desse problema, esse problema nos levou a propor uma classificação dogmática sobre a vigência temporal das recomendações administrativas do Ministério Público. Vamos pensar, por exemplo, uma recomendação para que o determinado gestor exonere algum servidor em situação de nepotismo ou algo assim. Supondo que essa recomendação seja imediatamente cumprida, é possível dizer que esgotou os efeitos dessa recomendação. Porém, uma recomendação relativa a uma política pública, uma recomendação relativa, por exemplo, a essa questão, né, das medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos com relação ao ingresso de crianças e adolescentes, são recomendações cujos efeitos, eles se estendem no tempo, né, de certa forma é possível falar que essa recomendação administrativa do Ministério Público, ela acaba, de certo modo, até integrando o ordenamento jurídico daquele município, tem um caráter normativo, cuja vigência é importante, como a própria recomendação administrativa, diante da boa-fé objetiva, ela vincula o Ministério Público perante o seu destinatário, é uma recomendação que tem sua projeção se estendendo no tempo, né? Isso é muito importante, porque vamos pensar, por exemplo, numa recomendação que seja dirigido ao poder público, né? Uma recomendação de efeitos permanentes. Na minha prática, eu já expedi uma recomendação para que o município
deixasse de fazer transporte carona para adultos no ônibus escolar. Por quê? Porque isso era bem comum na prática, né, deixar os adultos irem com as crianças no ônibus escolar, mas, primeiro, podia violar direitos da criança e adolescente, teve situações de assédio, situação de risco, tinha uma questão de responsabilidade fiscal também, né, porque, querendo ou não, o ônibus é uma verba destinada à educação e estava sendo dada outro uso, e é uma recomendação que ela vai ter uma vigência indefinida. E caso haja troca de gestor, também é importante que seja novamente, aquele novo gestor ele seja notificado acerca do conteúdo dessa recomendação que permanece em vigência, né, uma recomendação administrativa de efeitos permanentes. Então, justamente por isso, para que a atuação do Ministério Público ela seja mais efetiva, para que o promotor que assume a promotoria, especialmente nessas comarcas menores, em que a rotatividade é grande, ele possa ter conhecimento das recomendações que estão em vigência e possa tomar as medidas para cumpri-la, para que ele possa notificar oportunamente, né, os novos gestores em caso de troca de gestão sobre o conteúdo das recomendações, é que nós percebemos que faltava um banco público de recomendações administrativas. Eu não estou propondo aqui, eu e o Rafael não estamos propondo um banco de modelos de recomendações, não é isso, a gente está propondo alguma espécie de interface pública em que constem lá as recomendações que foram expedidas por cada promotoria, para que não só o promotor, como a população em geral tenha conhecimento daquele documento. Então, sintetizando, né, a nossa tese tem essa ideia de trazer essa discussão sobre as diferenças de vigência de uma recomendação, né, efeitos, por exemplo, imediatos, a gente pode pensar em recomendações de efeitos temporários, algo que, por exemplo, só tenha valor no período de eleição, e mesmo essas recomendações que são as mais interessantes, recomendações de efeito praticamente permanente, recomendações que integram o ordenamento jurídico daquele município. Via de regra, recomendações relacionadas direcionadas ao próprio poder público. Então, com base nessa ideia, ao final da tese, digamos assim, a nossa tese é a criação de um banco público de recomendações administrativas expedidas por cada promotoria de justiça. E esse banco público ele vai contar uma série de informações, como aquela recomendação foi cumprida, a recomendação foi descumprida, e se foi descumprida, qual foi a providência adotada em relação ao seu descumprimento? Por exemplo, foi ajuizada a ação civil pública, foi feita a representação pela inconstitucionalidade junto à PGJ, nesse banco público também vai constar o prazo de vigência dessa recomendação, constando se os seus efeitos são imediatos, se eles são temporalmente delimitados, indicando, inclusive, se os efeitos da recomendação foram ou não exauridos, ou mesmo se trata de uma recomendação administrativa de efeitos permanentes. É possível que conste nesse banco também quais são os municípios destinatários dessa recomendação, né? Hoje em dia a gente pode pensar numa atuação regional, né? Uma promotoria com atuação regional pode pedir uma recomendação que abranja mais o município, pode ser até nacional, no nosso caso, estadual, né? Algo que possa partir da capital, em alguns casos específicos, constar também quais são o âmbito territorial dessa recomendação administrativa. Nós pensamos que isso poderia ser feito, por exemplo, com alguma espécie de interação com o sistema ProMP, talvez, né? Algo na medida que o promotor ou os servidores da promotoria alimentem o sistema, que isso já automaticamente alimente esse banco de dados. Isso tem tudo a ver também com a ideia de acesso à informação, a ideia de transparência, e nós pensamos que, tendo essas recomendações administrativas por promotoria sistematizadas no banco público, constando os seus efeitos, constando se houve cumprimento, se não houve, isso, além de facilitar o trabalho da própria unidade ministerial, que vai ter a sua assimetria informacional reduzida, tendo mais eficiência, isso também vai auxiliar que a própria população ajude em fiscalizar as recomendações. Mais do que auxiliar, isso vai fomentar que a população auxilie a promotoria de justiça em fiscalizar aquilo que foi recomendado. É justamente essa ideia de participação da população, de maior transparência, que é defendida também pelo documento da Carta de Brasília, que é um documento tão relevante para as bases do Ministério Público do presente e do futuro. E o Ministério Público, ele dando mais transparência à sua forma de atuação, inclusive, vai cada vez mais ganhando credibilidade, né, em relação ao seu trabalho. E isso faz todo sentido quando se pensa na importância da recomendação administrativa, que, como a gente sabe, pode ser um instrumento de concretização de direitos, pode ser um instrumento de
prevenção de responsabilidades e mesmo instrumento de alteração de normas. Então, justamente, a nossa ideia é a criação desse banco público com as recomendações administrativas da promotoria, uma promotoria segmentada em diversos aspectos que nós relatamos. Então, eu agradeço. Em linhas gerais, essa é a nossa proposta, é uma proposta que busca, de certa forma, unir a questões práticas com um pouco de doutrina e propondo soluções administrativas, e ao longo do trabalho, nós aprofundamos, ao longo do trabalho escrito, nós aprofundamos com mais detalhes, né, com mais exemplos essa nossa preocupação. Muito obrigado pela oportunidade.